Olá meus caros, aqui é o Corvo e retomo hoje com um assunto que há muito tempo não abordo no canal, que é sobre os yokai. Os yokai não apenas japoneses, mas enquanto figuras, representações, símbolos e mitologias da Ásia como um todo, principalmente China e Japão, que são países, terras, territórios e antigos reinos que acabaram, em virtude de guerras, ocupações, dividindo boa parte de sua cultura. Hoje eu escolhi um yokai bastante famoso, bastante popular e que certamente todas as pessoas que alguma vez tiveram contato com cultura japonesa, seja através de música, cinema, televisão, literatura, já os viu em algum lugar, porque eles de fato são muito famosos. São os Oni. Então, sem mais delongas, vamos direto para a explanação, a apresentação deste tipo famoso e específico de yokai. O que seria um Oni? Um Oni é um personagem onipresente no folclore japonês, na religião e na cultura popular. A palavra Oni ela pode ser traduzida de várias formas, como demônio, diabo ou ogro. Encontrado em documentos escritos no século VIII, o Oni aparece em inúmeros contos e lendas populares, e mais recentemente em mangás, animes e filmes. Historicamente existe uma grande variedade de imagens de Oni, mas na cultura japonesa contemporânea, os Oni são comumente imaginados como figuras masculinas grandes, poderosas, assustadoras e humanoides, com rostos vermelhos, azuis, pretos ou amarelos, mãos com garras e presas afiadas e salientes. Eles têm chifres, carregam um bastão de madeira ou ferro e usam uma tanga, chamada fundoshi, feita de pele de tigre. Embora muitos desses detalhes variem, os chifres, seja um único ou mais de um, são a característica mais definitiva da criatura na imaginação japonesa moderna. Embora exista alguma variação, o Oni é geralmente retratado em narrativas e contextos rituais como um ser de outro mundo desagradável que ameaça seres humanos. Ele é uma antipessoa, em forma de pessoa, encapsulando tudo o que põe em perigo os seres humanos e a sociedade humana. O Oni é uma presença que exclui a natureza humana, o que definimos como ninguém sei. Existem também numerosos exemplos de Oni humorísticos, estúpidos, inócuos e até mesmo benevolentes, mas são as anomalias que se destacam, porque a premissa é que as intenções gerais do Oni são negativas. Oni são construídos como antissociedade e antimoral. A palavra Oni é encontrada nos textos japoneses mais antigos, incluindo o Kojiki, Nihon Shoki e vários Fudoki, que são diários locais. Embora a pronúncia Oni pareça ser uma construção japonesa, o kanji atualmente associado a ela é inconsistente nesses primeiros textos e se estabeleceu apenas durante o período Heian. As primeiras imagens de Oni, ou figuras que viriam a ser associadas a Oni, são vistas nas representações budistas do inferno, como o Jigoku Soji, do final do século XII, os pergaminhos do inferno. À medida que a imagem se desenvolvia, ela provavelmente também foi influenciada pelas primeiras imagens de Raijin, a divindade do trovão, como encontrado, por exemplo, no Kit 13, ilustrado em Kitano Tenjin Engi Emaki, no século XIII. A representação do Oni como uma figura feroz, demoníaca e violenta permaneceu notavelmente consistente desde essas primeiras ilustrações. Da mesma forma,
Sua caracterização como uma presença assustadora tem sido constante desde a sua primeira menção por escrito. Quaisquer que sejam as origens absolutas do conceito e da imagem Oni, as influências no desenvolvimento da figura variaram e incluem fontes chinesas, japonesas, budistas e fontes do Omyodo. Historicamente, os Oni eram confundidos com yokai de maneira mais geral, invocados como significantes genéricos para todos os tipos de monstros assustadores ou desconhecidos. Por exemplo, a expressão do período medieval, Hyaki Yagyo, contém o kanji para Oni. Pronuncia-se Ki e se traduz como procissão noturna do Sen Oni. Mas na maioria dos casos, os Oni na procissão são intercambiáveis com o yokai em geral, isto é, não são apenas criaturas antropomórficas, semelhantes a demônios, mas também seres monstruosos de todas as formas e tamanhos. Com o tempo, no entanto, os Oni acabaram se transformando em uma figura específica, um único tipo de yokai, caracterizada por uma série de características que aparecem repetidamente em visualizações e descrições. Isso inclui um semblante feroz, um grande corpo musculoso despido até a cintura, um temperamento desagradável, uma associação com raios e uma propensão a comer pessoas. Em muitas imagens, os Oni têm apenas 3 dedos em cada mão e 3 dedos em cada pé, todos com unhas afiadas como garras. Às vezes, Oni são retratados com um terceiro olho no meio da testa. Como mencionado anteriormente, eles geralmente têm chifres na cabeça e usam tanga de pele de tigre. Essas características sugerem uma associação com a direção nordeste, conhecida em japonês como Uchitora, literalmente tigre-boi, uma direção ligada ao Kimon, ou Porta Oni, através da qual se dizia que o infortúnio entrava em uma casa ou comunidade. As imagens visuais específicas associadas aos Oni podem ter se formado em resposta a medos vagos e perigos invisíveis. Ou seja, a imagem do Oni serve como um significante flutuante, aplicável a qualquer número de ameaças à sociedade humana. Uma interpretação das origens dos Oni, por exemplo, é que a palavra significa epidemia. O corpo físico dos Oni tornou-se assim uma imagem visível da invisível, mas aterradora propagação de doenças. Da mesma forma, Oni pode ser interpretado historicamente como visualização da alteridade e dos perigos a ela associados. Quase humano na forma, mas ao mesmo tempo colocando em risco tudo o que é humano, Oni representa tudo o que é estranho e misterioso que ameaça o status quo. Interpretações variadas sugerem que esses seres sobrenaturais, semelhantes aos humanos, podem refletir o medo de populações historicamente marginalizadas, como praticantes religiosos Shugendo, que eram forasteiros, vivendo nas montanhas e praticando práticas misteriosas. Da mesma forma, Oni pode ter sido associado a comunidades de ferreiros, metalúrgicos e mineiros que viviam nos arredores das vilas e que se acreditava possuir, juntamente com sua capacidade, literalmente, de moldar metal, poderes sobrenaturais para um parto seguro. Como uma espécie de metáfora cultural anti-hegemônica, portanto, o Oni, presumivelmente negativo e destrutivo, também pode assumir um papel positivo e criativo, como rebelde ou oprimido contrário ao que está estabelecido, o outro marginalizado ou desprovido de direitos que desafia a ordem sociopolítica, entrincheirada e se torna uma força motriz na formação da história. Esse papel transgressor, porém ambíguo, é evidente em uma das lendas Oni mais famosas, a história de Shutendoji, traduzido literalmente como o garoto que bebe saquê. Como em todas as narrativas populares, há mais de uma versão, mas o mais antigo relato escrito existente é o chamado texto Amayama, início do século XIV.
no qual o protagonista demoníaco reside no monte e nos limites da capital Heian, atual Kyoto. Na história, o período não é especificado, mas as referências a pessoas reais sugerem que provavelmente ocorreu no final do século X ou no início do século XI. A capital é atormentada por demônios sequestrando mulheres jovens, incluindo a filha de um importante funcionário do governo. Eventualmente, uma adivinhação é realizada e é determinado que os culpados demoníacos residem no Monte Oe. O imperador ordena que o grande guerreiro Minamoto no Hiromitsu, conhecido também como Raiko, e seus tenentes subjuguem os demônios. Raiko e seus homens rezam para várias divindades budistas e, disfarçados de ascetas das montanhas, seguem para as colinas em busca do esconderijo do Oni. No caminho, eles encontram 3 velhos que explicam que o líder Oni, Shutendoji, gosta particularmente de álcool. Os velhos dão a Raiko e sua comitiva um recipiente de saquê mágico, que é venenoso para Oni, mas benéfico para os seres humanos. Acontece que esses homens são na realidade divindades, encarnações dos próprios deuses a quem Raiko e seus homens haviam rezado. Depois de apontar os guerreiros na direção do covil do Oni, as divindades desapareceram no ar. Viajando o rio acima, os guerreiros encontram uma jovem que lhes fornece mais informações, explicando que Shutendoji tem pele vermelha clara e é alto, com cabelos curtos e desgrenhados. Ele tem uma aparência humana durante o dia, mas à noite ele se transforma em um demônio de 3 metros de altura, cujo semblante é realmente horrível. Ele sempre bebe saquê. Uma vez que ele fica embriagado, ele esquece tudo. Os guerreiros finalmente chegam ao Palácio de Ferro, em que vive o Oni e seu exército demoníaco. Através de uma mistura de boa sorte e astúcia, Raiko e seus homens acabam comendo e bebendo com Shutendoji e seus capangas, compartilhando o licor mágico, até que todos os Oni ficam bêbados e desorientados, e eventualmente desmaiem. Em repouso, o próprio Shutendoji se expande para o dobro do seu tamanho. Seus chifres agora se projetavam através das cerdas vermelhas espetadas em seu couro cabeludo. Sua barba se tornara loucamente desgrenhada e suas sobrancelhas estavam cobertas de mato. Seus membros ficaram pesados e grossos, como os de um urso. Com a ajuda das 3 divindades, que aparecem novamente quando são necessárias, Raiko corta a cabeça de Shutendoji, que a princípio continua atacando e mordendo mesmo depois de ser separado do seu corpo. E então, em uma batalha dramática, os guerreiros despacham todos os outros Oni. Entrando mais fundo no complexo, os homens descobrem uma cena de horror, repleta de esqueletos, carne humana em conserva e uma mulher com membros decepados, mas ainda viva, para quem eles juram voltar mais tarde. Raiko e seus homens então levam as jovens apitadas para a segurança, reunindo-as com suas famílias na capital, onde o próprio Raiko é comemorado como um guerreiro heróico. Nessa narrativa extensa e teatral, Shutendoji e seus companheiros Oni são cruéis e desagradáveis, com certeza, mas também podem ser lidos sob uma luz mais compreensiva. Afinal, eles são um pouco hospitaleiros e de boa índole quando fazem banquetes com os guerreiros, lutam com honra e bem. E, finalmente, são vítimas da armadilha dos guerreiros. De fato, como o próprio Shutendoji exclama antes que sua cabeça seja cortada: "Que triste, vocês sacerdotes! Vocês dizem que não mentem. Não há nada falso nas palavras dos demônios." Em certo sentido, eles podem ser vistos como rebeldes anti-governo, e não é coincidência, talvez, que as mulheres que sequestravam parecessem ser filhas de funcionários do governo. O próprio Shutendoji certamente pode ser interpretado em termos de alteridade. Um ser incapaz de viver dentro da sociedade,
e levado a uma existência isolada literalmente às margens da sede do poder, a capital. Enquanto a história de Shutendoji é considerada um texto literário clássico, muitas lendas e contos populares sobre Oni foram passados oralmente nas comunidades locais e refletem uma abordagem muito mais popular, na qual os Onis são enganados ou subjugados, não por grandes guerreiros, mas por pessoas comuns e astutas. Uma história contada na prefeitura de Yamanashi, por exemplo, conta sobre uma mãe terrivelmente pobre que não pode mais dar ao luxo de alimentar seus 3 filhos e que os abandona com relutância na floresta. As crianças procuram abrigo em uma cabana, mas a velha que mora lá diz que a casa pertence a um Oni, que em breve voltará para ela. Com certeza, um momento depois, eles o ouvem chegar, e a velha rapidamente esconde os meninos em uma despensa. Sensível ao odor da carne humana, o Oni imediatamente suspeita. A velha então explica que 3 meninos chegaram, mas foram embora assim que souberam que ele estava vindo. O Oni passa a caçar, calçando suas botas mágicas, que lhe permite viajar muitos quilômetros a cada passo, e sai correndo para procurar as crianças. Por mais que tente, ele não pode encontrá-los em lugar nenhum, e eventualmente conclui que foram longe demais. Decidindo esperar eles aparecerem, ele se deita para tirar uma soneca. Enquanto isso, a velha instrui os meninos a escaparem pela porta dos fundos, e eles fogem. Eventualmente, eles ouvem um som como o deus do trovão, e percebem que chegaram ao lugar onde o Oni gigante dorme profundamente, roncando. O irmão mais novo decide roubar as botas mágicas do Oni, que ele consegue fazer com muito cuidado, enquanto o demônio adormecido murmura algo sobre ratos. O garoto entrega as botas ao irmão mais velho, que as coloca, amarra os irmãos nas costas e voa com eles. Sem as botas, o Oni não pode pegá-los, e os irmãos logo escapam para a segurança das habitações humanas, onde trabalharam muito e ajudaram a mamãe. O conto é alegre, com certeza, e apresenta um Oni que come carne, mas é ao mesmo tempo um pouco pateta, como nos contos típicos encontrados no folclore de outras culturas ao redor do mundo. Mas, como na lenda de Shutendoji, é também um conto de conquista e fuga de danos mortais. O mais famoso de todos os contos populares japoneses, a história de Momotaro, Garoto Pêssego, apresenta uma situação semelhante, na qual Oni são derrotados. Nesse caso, um garoto nascido de um pêssego e criado por um casal de velhos decide viajar para a ilha Oni, Onigashima, para conquistar seus habitantes demoníacos. Seus pais o fornecem kibidango energético, um bolinho de milho, e ele parte em sua busca, adquirindo ao longo do caminho uma comitiva leal, composta por um cachorro, um fazão e um macaco. Ao chegar à ilha Oni, o pequeno grupo de guerreiros, fortalecido pelos melhores bolinhos de milho do Japão, derrota facilmente os Oni, fazendo-os prometer nunca mais serem maus e recebem todo tipo de tesouros. A história de um garoto extremamente corajoso derrotando um bando de demônios aterrorizantes é uma história gratificante, na qual o oprimido vence e o bem triunfa sobre o mal. Por causa dessa estrutura relativamente simples, a narrativa se presta à interpretação e manipulação alegóricas. Não é de surpreender que esse conto, em particular, tenha sido adaptado para livros didáticos no início do século XX e para a propaganda durante o período colonial do Japão e a Guerra do Pacífico, quando as tropas aliadas foram retratadas como o perigoso outro demoníaco. Em um filme de 1942, a ilha Oni é identificada como Havaí. Os Oni, aqui descritos até então, são principalmente figuras masculinas. Essa é a imagem comumente associada a eles no Japão atual. Mas, historicamente, como personificação da raiva e do ressentimento, os Oni também assumiram frequentemente a forma feminina. De fato, talvez as primeiras figuras Oni conhecidas sejam as Yomotsu Shikomi, as bruxas de Yomi,
que aparecem no Kojiki e Nihonshoki. Essas mulheres demoníacas perseguem Izanagi, do submundo, depois que lhe vislumbrou sua esposa falecida, Izanami, como um cadáver apodrecido, no qual larvas estavam se contorcendo e rugindo. Embora a palavra Oni não seja realmente usada para essas bruxas de Yomi, ela aparece durante o período medieval, em um conto de uma coleção budista de Setsuwa, chamada Kankyo no Tomo, um companheiro em solidão, que se acredita ter sido compilada em 1222 pelo sacerdote Keisei Shonin. A história relata um evento que aconteceu na província de Mino. Uma jovem é negligenciada por seu amante de uma província distante. Ela silenciosamente desiste de comer e vai para a cama, até que um dia ela pegou geleia de milheto de um recipiente nas proximidades. Ela amarrou os cabelos em 5 nós e espalhou um pouco de gelatina neles. Ela então os deixou secar para que parecessem chifres. Depois, vestindo uma saia vermelha, ela fugiu silenciosamente naquela noite. Depois de 30 anos, espalha-se a notícia de que há um demônio vivendo em um antigo templo, que está causando estragos em várias aldeias. Finalmente, os aldeões queimam o templo, e das chamas sai uma criatura com 5 chifres, vestindo uma saia vermelha, dobrada nos quadris e parecendo indescritivelmente assustadora. O Oni se identifica, confessando que havia realmente assassinado o homem que a abandonou. Depois disso, continua ela, não importa o quanto eu tentei, não poderia recuperar meu antigo eu físico. De certo modo, não apenas assumindo a forma superficial de um demônio, mas também agindo demonicamente, ou seja, cometendo assassinato, ela se transformou irrevogavelmente em um demônio cuja própria existência é extremamente dolorosa. Em lágrimas, ela finalmente pula no fogo e morre. A história é de patos e tristeza, e, como diz um estudioso, revela uma compreensão dos Oni como solitários e lamentáveis, e com dor humana, apesar de sua transformação. Esse conto budista em particular parece estar relacionado a várias narrativas semelhantes posteriores, incluindo uma encontrada em uma versão de O Conto de Reiki, século XIV, e a peça no A Coroa de Ferro, século XV. Em todos esses casos, a transformação da mulher em Oni ocorre como resultado de uma paixão e ciúmes desordenados. Seu estado de espírito interno, de raiva e ressentimento, faz com que seu corpo mude, geralmente através de um esboço intencional e sustentado, no corpo de um demônio. É uma transformação profunda e presumivelmente permanente, que torna visível uma emoção invisível, nesse caso, a raiva. Por mais lamentável e humana que seja essa emoção, ela é expressa pelo comportamento profundamente anti-humano da Oni. Os Oni são uma presença viva nos rituais e festivais japoneses contemporâneos, particularmente na véspera do Ano Novo, ou uma data conhecida como Koshogatsu, Pequeno Ano Novo, observada por volta de 15 de janeiro. Figuras semelhantes aparecem em observâncias locais em várias comunidades pequenas, especialmente na região de Tohoku. A versão mais famosa desse ritual é chamada Namahaji e ocorre na península de Oga, na província de Akita. Os rapazes da comunidade local se vestem com capas de chuva de palha e máscaras demoníacas e percorrem a neve de casa em casa, recebendo ofertas de comida e bebida dos moradores e perseguindo e assustando as crianças da casa. As origens de Namahagi e rituais similares, incluindo os rituais de verão observado nas ilhas Ryukyu, na província de Okinawa, são desconhecidas, e há muito debate sobre se as figuras assustadoras são Oni, Kami ou alguma outra presença. Seja como for, porém, fica claro que a atual encarnação dessas figuras foi profundamente influenciada
pela oni-iconografia e pelo comportamento. Um ritual oni muito mais comum e difundido é o feriado de Setsumbun, observado no início de fevereiro. Estritamente falando, Setsubun refere-se a uma articulação no ano em que uma estação muda para outra. Então, há 4 Setsubun anualmente. No Japão, no entanto, o único que ainda é observado em fevereiro é o dia anterior ao Rishun, ou o primeiro dia da primavera, de acordo com o antigo sistema calendárico. Então, o Setsubun é muito parecido com a véspera de Ano Novo, um ponto de divisão entre o ano antigo e o novo, e, portanto, um momento de transição ritualmente significativo. Isto é uma fenda no fluxo do tempo, uma ponte potencialmente perigosa entre um período e outro, durante o qual os bons e maus espíritos podem entrar. Consequentemente, um costume encontrado em todo o Japão é espalhar o feijão pela casa ou jogá-lo pelas janelas e portas, gritando: "Fora com os Oni!" e com boa sorte. Oni wa Sato, Fuku wa Uchi. A prática real varia de acordo com a tradição da região e da família, mas a noção de convidar simultaneamente com boa sorte e banir a má é geralmente consistente. O mesmo acontece com o poder do feijão, geralmente soja assada. Durante esse período, em todo o Japão, supermercados e lojas de conveniência vendem pequenos pacotes de feijão expressamente para banir o Oni. As origens do ritual Setsubun provavelmente são uma combinação de práticas religiosas budistas, Omyodo e populares. A expulsão de Oni está relacionada a uma cerimônia de purificação chamada Tsuina, provavelmente de origem Omyodo, que foi promulgada para limpar o palácio antes da aparição do imperador na véspera do Ano Novo. A prática implica banir os maus espíritos e afastar o mal durante o próximo ano através de uma variedade de gestos simbólicos, como disparar flechas em 4 direções e acertar um escudo com um bastão. Na era moderna, a Tsuina foi revivida em vários santuários e templos. Atualmente, todos os anos no santuário Yoshida, em Kyoto, por exemplo, dezenas de milhares de pessoas se reúnem para assistir a uma cerimônia de Tsuina, com 3 grandes e um tanto cômicos Oni vermelhos, azul e amarelo, que dançam e rugem para a multidão, mas eventualmente saem enfraquecidos e intimidados, tendo sido conquistados pelo ritual. O Templo Rosan, em Kyoto, também realiza uma apresentação ritual semelhante para banir doenças e má sorte, na qual o Oni vermelho, verde, azul e preto executam uma dança lenta de intimidação e, eventualmente, partem derrotados e submissos. Depois que saem, as autoridades do templo jogam feijões da sorte para a multidão de visitantes. Cerimônias semelhantes envolvendo seres humanos vestindo roupas Oni são realizadas em todo o Japão em Setsubun. Essa visualização, a transformação dos vapores invisíveis de pestilência, fome e todo tipo de má sorte em uma forma visível e incorporada, é crítica para a difusão do Oni no Japão. Enquanto a versão medieval do ritual Tsuina provavelmente apenas sugeria o Oni, ou seja, os Oni nunca eram visíveis, os Oni do ritual moderno do santuário Yoshida têm chifres e usam tanga de pele de tigre, refletindo e contribuindo ao mesmo tempo para a imagem dos Oni na imaginação contemporânea. Vislumbrar um Oni é um dos aspectos mais emocionantes da experiência. As pessoas permanecem no local por horas antes do início do ritual. As crianças sentam-se nos ombros dos pais e os fotógrafos amadores, com enormes lentes, se posicionam em cima de escadas por todo o terreno do santuário. Curiosamente, quando a cerimônia da Tsuina foi reintroduzida no santuário Yoshida no século XX, ela recebeu pouca atenção do público. Só mais tarde, quando a equipe do santuário decidiu tornar o Oni visível, os turistas se reuniram para vê-lo. Komatsu Kazuhiko escreve que, em sua versão familiar de Setsubun, ele costumava colocar uma máscara de papel e correr pela casa enquanto sua esposa e filha jogavam feijões nele.
Em vez de mirar em um Oni imaginado, mas invisível, ele observa que sua família achou muito mais divertido e facilmente compreensível jogar feijão em um Oni que eles pudessem ver. Essa anedota simples da família reflete a mesma lógica encontrada para tornar o Oni visível em eventos públicos, como os apresentados no Santuário Yoshida e no Templo Rosan. Também reflete o processo pelo qual gerações de artistas os ilustraram e os contadores de histórias os descreveram, transformando coisas perigosas, ameaçadoras e temíveis ao nosso redor em seres corporificados, visíveis e, portanto, sujeitos a esforços para controlá-los. De uma forma ou de outra, os Oni desempenham um papel em milhares de contos, lendas, festivais e costumes em todo o Japão. Embora seja perigoso generalizar, certamente podemos dizer que muitos deles, da narrativa de Shutendoji a Momotaro, a encenação no Santuário Yoshida, envolvem o triunfo do humano sobre o Oni. Às vezes, esse triunfo é realizado por coragem e força, às vezes por astúcia ou engano, e outras por sorte idiota. Mas se o Oni é o outro do humano, incorporando os medos e perigos da existência mundana, então sua derrota, na narrativa e no ritual, reflete um triunfo simbólico da ordem humana sobre o caos. Ao mesmo tempo, o fracasso do Oni faz com que a criatura pareça um tanto cômica e até amável. No Japão contemporâneo, a imagem negativa e aterrorizante dos Oni convive felizmente com uma imagem mais alegre e agradável encontrada em todos os tipos de mídia e usada como ícone de publicidade para uma ampla gama de produtos. É isso, meus caros. Espero que tenham gostado. Assim são os Oni. Um abraço do Corvo e até a próxima.